Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Como é que lido com o meu colega tóxico? Devo falar com o meu chefe? Este é o Como Lidar, um podcast do P3 onde tentamos descobrir como cuidar da saúde mental e como lidar com a vida em geral. Eu sou a Mariana Durães e devo avisar, estou tão à nora como tu. Mas não te preocupes, felizmente não vou ser eu a dar conselhos. Há psicólogos dispostos a ajudar-nos. Neste episódio vamos falar sobre colegas de trabalho tóxicos. Como é que podemos lidar com aquele colega que não para de nos gozar, de fazer mexericos, de berrar, de nos interromper naquela apresentação? Por muito que te apeteça berrar-lhe de volta e ainda que me solidarize contigo, não é esse o caminho. A psicóloga Teresa Espassandinha ajuda-nos a lidar. Fazer pedidos em vez de perder a cabeça, falar com a chefia só quando estão esgotadas todas as possibilidades. Ainda que pareça que não há nada a fazer, não é bem assim, não desesperes. Ouve aqui o que é que tens de fazer. Teresa, como é que eu identifico um colega de trabalho tóxico? Como é que eu sei que não é apenas um colega com mau feitio ou chato? A que é que devo estar atenta? A identificação tem que ver também com o nosso nível de desconforto. Usarmos o nosso guião interno, aquilo que pode ser uma bússola que nos orienta a navegar estas mares das relações de trabalho e das relações interpessoais. Aquilo que é desconfortável para nós pode ser um bom ponto de partida para conseguirmos identificar situações com as quais nos geram sofrimento ou algum tipo de percepção que é desadequado. O que é que para nós é aceitável ou não? Começa por aí. E para quem tem um bocadinho mais de dificuldades a ter essa intuição ou a, às vezes, estabelecer limites, que comportamentos é que não são aceitáveis dentro do nosso trabalho, da nossa empresa? Quando temos mais dificuldade em saber o que é certo e o que é errado, arremete-nos para uma necessidade de autoconhecimento. Para percebermos o que é certo ou errado no contexto em que estamos, essa se calhar pode ser a parte mais fácil. Porquê? Porque nas empresas existem códigos de conduta, existe no fundo um conjunto de princípios e de valores que muitas vezes estão disponíveis nos websites das empresas e que fazem parte dos programas de acolhimento e do onboarding, no fundo da indução quando entramos num local de trabalho. Há um conjunto de regras ou de normas, algumas delas formais, portanto escritas, e há um conjunto de regras ou normas que são informais. E nós vamos aprendendo observando os outros. Ao observando aquilo que é aceite ou praticado na empresa, podemos ter pistas sobre aquilo que é esperado, eventualmente, de nós. Mas depois é preciso fazer esta correspondência, este matching entre aquilo que na empresa se pratica ou se espera dos colaboradores e aquilo que se alinha com os meus valores e o que eu acho aceitável para mim. Concretizando um bocadinho, por exemplo, se calhar um colega berrar comigo não é um comportamento aceitável, não é? Nem no trabalho, nem em mais nenhum outro contexto, não é? Claro que sim, esse é um comportamento que não é aceitável. E esse é um daqueles que diria que se for ainda para mais frequente, sem elementos que ajudem a compreender melhor o porquê daquele descontrolo, claramente é algo que não é aceitável. Outros exemplos de que podem ser considerados tóxicos pode ter que ver com a crítica permanente, que pode ser feita até com humor, no fundo aquilo que podemos até sentir que é mobbing. O mobbing é o assédio moral no trabalho, que nem sempre é feito apenas e só gritando de forma, portanto, com esse comportamento violento explícito. Por vezes pode ser a tal crítica dissimulada que reduz a pessoa, que baixa a sua autoestima e tem um impacto muito grande porque não é óbvio, nem para o próprio, nem para os outros que podem assistir, para os colegas de trabalho, que
que torna insidioso. Ao longo dos dias, muitas horas, muitas semanas, vamos estando expostos a críticas, a julgamentos, a piadas que vão reduzindo a nossa confiança até para fazer um contraponto, para clarificar, para tomar uma posição. Vamos nos sentindo possivelmente diminuídos. Não gostamos e começamos a fechar, a isolar-nos mesmo dentro do nosso próprio local de trabalho. Alguns exemplos, existem muitos outros, como a falta de clareza no trabalho, as indicações, e quando o colega tóxico pode ser uma chefia, mas pode ser um par, quando há uma apropriação indevida de contributos, de ideias que possamos ter, mas acima de tudo uma sensação de que não podemos ser nós próprios naquele contexto. Isso é um indicador de que aquela relação não é uma relação saudável, não é uma relação positiva. Como é que se gera esta situação? Como é que devemos lidar? Há pouco falava deste autoconhecimento. Sabermos bem o que é que para nós são valores na vida e no trabalho ajuda-nos a não confundir aquilo que os outros nos fazem com aquilo que nós somos enquanto pessoa. Assumir a partir daí limites significa que eu tenho o direito a ser como sou, a ter as minhas opiniões, a minha visão, a minha forma de trabalhar, e que não é uma questão apenas de certo ou de errado, tem a ver com aquilo que eu, no meu espaço pessoal, admito para mim. Portanto, os limites podem ser comunicados aos outros de uma forma firme e adequada, mas que não tem que ser numa discussão. Eu posso ser muito assertiva, descrevendo o comportamento ou o facto que terá levado a criar desconforto, a explicitar como é que me senti, propor uma alternativa, fazer um pedido e ser muito, muito sucinta e firme neste pedido. Quando eu estabeleço limites e digo a alguém: olha, esta crítica, quando me interrompeste naquela reunião, recordas-te, não é aceitável, pedia-te que não me interrompesses, deixasses falar até ao final e depois podíamos ver o teu ponto. Estás de acordo? Isto, mesmo que no nosso íntimo estejamos muito aborrecidos e até emocionalmente algo vulneráveis, podemos lidar com isso no momento em que tínhamos mais apoio ou menos, ou já fora do local de trabalho, mas na altura, quando os factos acontecem, é importante estabelecer este tipo de limites. Olha, eu não aprecio esse humor, percebo que gostas, mas para mim pedia-te que não brincasses com isso, com aquele tema. Fazer estes pedidos sistematicamente demonstra clareza de nós que estamos a comunicar ao outro e um sinalizar ao outro daquilo que não é aceitável. Claro que isso não significa que o outro possa sempre cumprir os nossos pedidos, não é? E nesse caso, com certeza que apoiar, ir registando esses factos, porque acreditamos muitas vezes na nossa memória, mas depois os factos vão ficando esquecidos e, se possível, quando todas as nossas estratégias de chamar a atenção, de fazer um pedido, de falar à parte, de ignorar, não resultam, se calhar é importante também envolver uma chefia que tem responsabilidades também na construção daquela equipa e também responsabilidades na construção do ambiente de trabalho saudável. Portanto, abordar a chefia deverá ser quando todas as outras opções estão esgotadas? Eu diria que sim, porque na verdade pode ser difícil para alguém que não observou essas interações, esses comportamentos, poder dar espaço de ação para intervir. Essa é a grande dificuldade, que é quando envolvemos a chefia, se essa chefia não esteve presente, poderá sempre haver o benefício de dúvida para a outra pessoa, o que também nos beneficia noutras situações, mas por isso é que é importante apoiarmos-nos em factos, irmos registando o que vai sucedendo, percebendo se há outras pessoas que são também testemunha das interações negativas, daquelas situações, e claro que mais do que descrever um problema, fazer acompanhar esse problema de algumas possíveis formas de solução, ou seja, pedidos à chefia, pode ser uma maneira de
fazermos também parte da solução, uma frase que é muitas vezes dita em contexto organizacional, mas em todo o caso não assumir responsabilidades excessivas, substituindo-nos aos outros que têm essa responsabilidade de organizar o trabalho. Respira fundo, enche-te de coragem e fala com aquele colega que te está mesmo a importunar. Lembra-te, passamos grande parte do nosso tempo a trabalhar. É importante que nos demos bem com quem lá está. Ou, pronto, sejamos mais realistas. Que haja coexistência pacífica.